santificação, de testemunho. Nós precisamos hoje viver uma vida de santificação, porque sem a santificação ninguém verás o Senhor. Então nós temos que ter um bom caráter e através deste caráter nós temos o avivamento em nossa vida. Então, pelo que eu entendi, o avivamento ele começa dentro da pessoa e não fora, ou seja, ele é a partir de dentro, né? Um pensador dizia, missionário, o seguinte, que tem pessoas que estão vivas na aparência, porém mortas na essência. Olha que interessante. Vivo na aparência, porém morto na essência. Então, uma pessoa avivada, ela demonstra que é avivada de uma forma natural, através do seu comportamento? Sim, porque o que acontece? Às vezes numa igreja assim, aí tem aqueles movimentos, reteté de Jeová, né? E isso é importante. Porque tem igreja, missionário, que é extremamente, no bom sentido, barulhenta, né? Tem igreja que presta um culto a Deus de uma forma bem, aparentemente, eu vou dizer aparentemente, porque tem pessoas que estão mortas na essência mesmo. Aparentemente bem alegre. Isso é avivamento também? Como é que fica isso? Então, nessa questão, eu mesmo como pregador, eu amo isso. Levanta a mão, dá glória a Deus e tudo. Por quê? Porque eu vejo a palavra e os sinais do avivamento andam junto. É claro que cada igreja tem a sua forma de cultuar a Deus. Então essas manifestações é a consequência de um avivamento. Não que essas manifestações sejam avivamento, mas sim é consequências de um avivamento. Mas o avivamento mesmo é a pessoa amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ter comunhão mesmo com Deus. Estes sim são sinais verdadeiros de um avivamento. Então, pelo que eu entendi, é possível uma igreja prestar um culto a Deus com muito barulho, porém não ser uma igreja avivada? É possível uma comunidade viver só de aparência? É possível, porque infelizmente o que acontece? Vem aquelas pessoas, aquele monte de profeta e tá naquele movimento, aquele barulhado e um entrega profecia, revelação, aquilo é lindo, é bonito. Só que o que acontece? Acaba o culto, sai da igreja, tá o quê? Vivendo uma vida de adultério, vivendo uma vida de mentira, é uma má mãe, uma pessoa que não é um bom filho, é um mau pai, um mau esposo, esposa, não vive uma vida de testemunho, de comunhão com Deus. Então isso não é avivamento, isso é movimento, é barulho, porque o verdadeiro avivamento vive dentro da igreja e fora da igreja. Fora da igreja. E o oposto, é possível uma igreja prestar um culto a Deus, uma comunidade ter esse costume de prestar um culto a Deus de uma forma bem silenciosa? Eu particularmente já tive a oportunidade, missionária, de pregar em algumas comunidades que se passar uma mosca todo mundo ouve. É possível a gente participar de um culto extremamente silencioso, porém dentro de uma comunidade extremamente avivada? Assim, eu sei que eu como pentecostal, a maior parte dos pregadores pentecostais iria falar, não, tem que ter barulho, tem que ter movimento. Só que eu como uma pessoa conhecedora da palavra de Deus e do sistema do mundo, nós vemos pessoas com personalidade diferente, cada lugar de maneira diferente. Então pessoas que querem adorar a Deus com barulho, gritando, pulando, outras pessoas querem adorar a Deus com as lágrimas, ouve a palavra e chora, outras pessoas por dentro estão ardendo em chamas, mas está lá por quê? Porque é tímido, então ele está lá adorando a Deus da forma dele. Então eu não vejo essas pessoas que adoram a Deus num silêncio, igrejas que não têm aquele movimento, eu não vejo penso que Deus não esteja nesses lugares. Pelo contrário, Deus está sim nas igrejas que adoram a Deus de outras maneiras, sem barulho, sem grito, sem pulo. Deus está nesses lugares sim, porém eles adoram a Deus de maneira diferente. Isso é individual, né? Pessoal. É individual. Acho que a questão aí, acho que você matou quando você disse na personalidade, né? E isso, cada um tem a sua característica própria, até mesmo porque, missionária, eu costumo dar esses exemplos quando eu estou dando aula, que se barulho na igreja
Se barulho é sinônimo de avivamento, então as torcidas organizadas de futebol são muito mais avivadas do que nós, cristãos, porque eu já fiz parte, não vou falar aqui por questões éticas, mas e também não vem ao caso, mas eu já fiz parte de uma torcida organizada aqui no estado de São Paulo. Eu fui um torcedor fanático de um time aqui no estado de São Paulo, e eu lembro que em dias de clássico do futebol paulista, nós começávamos a cantar meio-dia no estádio para um jogo que ia começar às 4 horas da tarde. Nós cantávamos, e quando o time ganhava, até o final do jogo. Ou seja, a gente cantava 6 horas, chegava em casa sem voz. Sem voz. Ou seja, então, se barulho é sinônimo de avivamento, uma escola de samba eu poderia dizer que ela é mais avivada do que uma igreja, né? Porque faz muito mais barulho, né, missionária? E o outro lado também, né, essa questão do silêncio. Conheço igrejas que são extremamente silenciosas, porém, os irmãos fazem um barulho tremendo fora da igreja. Em que sentido? Dando um bom testemunho, trazendo, evangelizando, trazendo outras vidas. E já que a missionária tocou nesse ponto da evangelização, missionária, eu poderia dizer que uma das características de uma igreja avivada é a evangelização? Sim ou não? Com certeza. Porque o discípulo, ele faz discípulos. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo em Atos, o que aconteceu? Eles foram anunciar a palavra de Deus. Então, aquele que recebe o Espírito Santo, que tem um avivamento, que é mais vivo, ele quer compartilhar daquilo que ele recebeu. Ele quer ganhar almas, ele quer fazer a diferença. Porque aqui nessa terra, eu sempre costumo falar, aqui nessa terra é tão pouco tempo que nós vivemos, os dias passam tão rápido, está tudo corrido, é tão pouco tempo que nós estamos nessa terra para o nosso tempo ser jogado fora. Eu sempre digo que o nosso tempo tem que ser usado para a obra do Senhor. Nós precisamos pregar a palavra, evangelizar, fazer a obra do Senhor, porque Jesus está voltando, as almas estão perecendo e nós precisamos sim ter o avivamento para anunciar a palavra de Deus. E a missionária falando disso, do posicionamento nosso cristão, do nosso comportamento, missionária, eu me lembro do que Paulo disse à igreja da Galácia. Eu acho que vale a pena a gente ler. Paulo falando sobre o fruto do Espírito, o que o Espírito Santo pode produzir a partir do nosso interior. Paulo disse no versículo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22, missionário. Mas o fruto do Espírito é amor, algumas Bíblias dizem caridade. Caridade nada mais é do que o amor na prática. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é sinônimo de domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo disse no capítulo 5 de Gálatas, eu li na verdade 2 versículos, 22 e 23. Então, missionária, eu fico assim extremamente triste, chateado, principalmente no nosso meio pentecostal. Fico triste com algumas atitudes de algumas pessoas que fecham a mente para isso, entendem que aquele irmão que não faz barulho no culto, aquele irmão que é mais tímido, que é mais tranquilo, aquele irmão não é cristão. Então, na sua opinião, isso não tem nada a ver. O culto, a maneira pela qual nós prestamos um culto a Deus, ela é menos importante do que o nosso comportamento no dia a dia, na sua opinião? Isso é com certeza, porque se a pessoa diz que tem um avivamento, que vive o avivamento e não tem o fruto do Espírito, o que acontece? Ela não tem um avivamento nada, porque aquele que tem um avivamento, ele tem um fruto do Espírito.
É aquilo que eu disse, a manifestação nossa na igreja é consequência, é apenas consequência. Isso vai depender da igreja, vai depender da pessoa. Eu amo ver o movimento, ver Deus abençoando, vidas sendo transformadas, sendo arrebatadas, recebendo dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Porém, isso é consequência de um avivamento, porque o ponto-chave principal de um avivamento é isso, é o fruto do Espírito. É ter mesmo testemunho, a comunhão com Deus. Missionária, dentro desse contexto, vamos falar de uma igreja pentecostal, uma igreja alegre, que louva a Deus com batendo um pandeiro, batendo uma zabumba, como diz na minha terra, ou seja, fazendo barulho. Uma igreja aparentemente alegre e que recebe a presença de Deus de uma forma bem espontânea. É possível essa igreja que no bom sentido, no melhor sentido possível, faz barulho? É possível essa igreja cultuar a Deus num determinado momento em silêncio? É possível num determinado dia Deus não se manifestar com barulho? Ou seja, ou melhor, a igreja cultuar a Deus sem barulho? Ou todo culto tem que ter barulho? Como lidar com isso? Algumas pessoas acabam acostumando, né? Sempre no culto tem que ter aquele movimento, tem que ter barulho, colocar a mão na cabeça do outro e sair recebendo a unção de Deus, mas isso vai do culto. Tem culto que a gente está ali só para ouvir, outro culto a gente está ali para refletir, em silêncio. Então isso depende do culto. Nem todos os cultos vai ser aquele movimento todo. Até mesmo porque, missionária, como Deus é Deus, e nós pregamos, nós ensinamos e aprendemos que Deus é o nosso Senhor, Ele pode não se manifestar da mesma forma que se manifestou a semana passada. Ele pode se manifestar hoje de uma forma diferente, né? Então eu penso que nós devemos estar conscientes de que nós não podemos colocar Deus dentro de um livro de teologia, dentro de uma caixinha de sapato, ou seja, nós não podemos ditar as regras. Afinal de contas, quem é o Senhor? É Deus, né? Eu falo isso, missionária, e gostaria que os nossos amigos do outro lado da tela prestassem muita atenção. Eu frequento a igreja pentecostal e, num dado momento, eu fiz parte de uma igreja. Não aguentei 6 meses, missionário. Não aguentei ficar lá 6 meses, eu não aguentei. Naquela comunidade, amo os irmãos, porém não aguentei fazer parte do mesmo grupo toda semana. Para começar, o pastor dessa igreja, agora eu não sei, ele dirige a igreja ainda, ele dizia que na igreja dele não entra relógio. Não tinha relógio na parede. Aquele relógio que a gente está pregando, a gente olha para o relógio, para controlar o tempo, porque mesmo servindo a Deus, prestando um culto a Deus, nós temos os nossos compromissos, missionário. É verdade. Tem irmã, por exemplo, que frequenta a igreja evangélica e o marido está no bar. E ele diz assim, quando eu chegar em casa do bar, eu quero ver você em casa. Você vai para a igreja, pode ir, mas eu quero você em casa, me esperando com a janta. O marido não é crente, não é cristão. Tem marido que frequenta a igreja, eu conheço, e a mulher não frequenta a igreja. Tem gente que está no culto no domingo, mas 3 horas da manhã está levantando para trabalhar na segunda-feira. Então esse pastor tirou o relógio da igreja. Ele dizia que quem manda no culto é o próprio Deus, o Espírito Santo. E tinha culto que começava às 6 da tarde e terminava às 10 da noite, 10h30, 11 horas. Porém, missionária, esse pastor, ele não trabalha em firma, ele não bate cartão. Tem o trabalho dele na igreja, digno é o obreiro do seu salário. Quem trabalha na igreja com honestidade tem que receber um salário digno, porque é bíblico. Isso é verdade. Entretanto, missionária, tem pastor que não trabalha em empresa, então tem pastor que pode dormir o dia todo. Quando ele leva a sério, ele não dorme o dia todo, ele tem os seus compromissos. Mas tem pastor que não liga. Se é para falar a verdade, falei. Eu estou falando isso, não é missionária. Eu, irmão Leandro, estou falando isso. Tem pastor que não liga muito. Então pode dormir até meio-dia. Então quer dizer que o Espírito Santo, quando ele atua num culto, esse culto não tem horário para acabar? Qual a sua opinião acerca disso? Por exemplo. De maneira nenhuma. Até tocando nessa questão, algo que eu acabo ficando triste nas igrejas hoje,
que eu como pregadora sou convidada muito a pregar em congressos, festividade. Aí o culto vai indo, começa o culto 6, 6h30 e dá oportunidade para um. Eu já contei em cultos que deu oportunidade para 15 pessoas louvar. 15 hinos é muita quantidade no culto, não tem necessidade. E vai passar a palavra para mim 9h30, 10 horas. Eu já teve uma igreja que passou para mim 11h30 para pregar. Para mim, assim, é um absurdo. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento está onde? Está na palavra de Deus. A pessoa precisa o quê? Ouvir a palavra.